Bom, como a gente pôde ver aí, são diversas opiniões sobre como o governo deve financiar e especificamente a pergunta era sobre grandes eventos culturais quando se refere justamente a nomes já famosos que poderiam ter capacidade de atrair o patrocínio privado ou, obviamente, atrair público para pagar aquele ingresso. A pergunta não foi sobre pequenos eventos culturais ou pequenos artistas, pequenos filmes. Não, a pergunta era sobre grandes eventos culturais, para deixar claro. Secretário, eu volto com o senhor agora, até porque nós tivemos a oportunidade de ouvir também o outro ponto de vista. O que é que o senhor tem a dizer? Porque nós tivemos opiniões das pessoas também que adicionam um pouco mais de polêmica a esse debate. Não, eu vejo que as pessoas comuns têm uma compreensão instintiva do que é certo e do que é errado, né? Você percebe que, de uma forma geral, o problema não é o incentivo, existir ou não existir. Ninguém aqui é contra a existência do incentivo. Óbvio que é importante se incentivar a cultura, jamais se falaria algo contrário aqui. A questão é o que incentivar e como incentivar e essa política de saída. Me causa estranheza, inclusive, que a gente fala que 10% das grandes empresas empresariais, das grandes produtoras de cultura, monopolizam 80% da verba e isso é visto como naturalidade. Me causa estranheza, por exemplo, falar que não houve conversa com o setor, quando a gente conversou com o setor, e é um truque retórico, né? Não houve conversa do setor. Na verdade, quando se fala assim, não houve conversa do setor, não houve conversa com as pessoas que eles queriam que a gente conversasse dentro dos seus grupos de interesse. Porque, primeiro, que não são um setor, vocês não representam um setor, vocês não são a personificação do setor. O setor é muito amplo e muito plural e muito diverso para ser representado por esses grupos de interesse. Então, houve conversa, sim, com várias pessoas que desenvolvem e produzem cultura, até para a gente entrar num ponto de equilíbrio. E é engraçado, né, quando se fala da lei de incentivo, na parte da renúncia, se fala com naturalidade, tipo assim, não, mas os pequenos artistas, os pequenos agentes culturais tem que ser abarcado pelo Fundo Nacional de Cultura. O incentivo fica com a gente mesmo, é uma visão meio elitista, né, quase arrogante, tipo assim, esses pequenos aí não tem que ficar com incentivo tributário. Quem tem que ficar com incentivo tributário sou eu, que sou médio ou grande empresa. Os pequenos fiquem com o Fundo Nacional de Cultura, com essas pequenas esmolazinhas estatais, como se não fosse direito desses pequenos artistas participarem, sim, de forma representativa, através do incentivo tributário, né? Uhum. Então, você vê que há uma visão um pouco elitista em cima desse incentivo e como se fosse direito ungido dessas pessoas a terem essa reserva de mercado garantida através do incentivo tributário. E todas as ações que nós fazemos é justamente para descentralizar esses recursos. Foi justamente as mudanças que fizemos, foi justamente para poder tocar e atingir esse pequeno produtor que foi durante décadas esquecido, porque havia uma lógica de mercado perversa através da isenção tributária e que a empresa patrocinadora olhava o que dava mais rentabilidade de marketing para a empresa, o que é natural. Se a política pública não estabelece padrões, se ela não estabelece métricas, se ela não estabelece objetivos claros, a empresa privada que está investindo dinheiro através dessa renúncia fiscal, vai usar o que é mais benéfico para a empresa. E o que é mais benéfico para a empresa? Investir em eventos culturais que dê retorno de marketing. É a obrigação do Estado e do governo criar políticas para que esse investimento realmente atinja as classes necessitadas e que precisam de fomento. Acho que é indiscutível que a lei é boa, que há muita aplicação positiva, mas o que a gente precisa melhorar. E aí me causa estranheza, assim, esse argumento é sempre usado, né? Foi feita uma CPI, não identificamos nenhum tipo de corrupção. É claro que vocês não identificaram nenhum tipo de corrupção. Tem 20 mil projetos que não foram auditados, são 13 bilhões de reais. Como é que vocês querem identificar a corrupção se vocês não se deram o trabalho de verificar? Então, é um espantalho argumentativo. Né? Não é que se sabe... Eu não estou dizendo que a lei tem muito desvio. Veja, estou dizendo o contrário. Uhum. Não se teve nem a preocupação de verificar se há muito desvio ou não há muito desvio. Se você me pergunta hoje, há muito desvio ou não há muito desvio, eu não sei dizer. Por quê? Porque os antigos governos não verificaram se o dinheiro realmente parou onde deveria parar. Então, a gente não tem nem argumento para sim nem para não, para entendermos se esses 13 bilhões de reais foram realmente bem usados ou mal usados. Eu não tenho métricas para avaliar. Uhum. Então, é um espantalho argumentativo isso. Vamos ouvir. Gabi, por gentileza. Bom, essa retórica de que os projetos não são aprovados, não foram fiscalizados, isso não cabe a gente. Nós, como produtores culturais, apresentamos os projetos, as prestações de contas, a gente não entra lá dentro, não perde para a prestação não acontecer, nada disso. Pelo contrário, se você vier na casa de qualquer produtor cultural ou qualquer produtora, você vai ver que é um estorvo, a gente guarda caixas e caixas e caixas de prestação de contas, porque isso ainda não foi. Então, a gente tem todo o interesse que seja, mas isso não pode ser um argumento para paralisar a lei, como foi uma tentativa de ser feita esse ano,
mas a Justiça mudou isso, mudou o rumo disso. Em relação aos pequenos, ninguém está dizendo que os pequenos não podem usar a lei. A questão é que, assim, é igual em qualquer mercado do mundo. Um pequeno começar, eu já comecei, e várias pessoas próximas também já começaram. Você precisa, primeiro, de uma ajuda, né, que seria o Fundo Nacional de Cultura. Para quê? Para você sobreviver, para você colocar uma peça em cartaz, para depois você começar a ter um punch de produção para conseguir botar numa lei de incentivo. Você não escreve uma música e bota numa lei de incentivo e é patrocinado. Em nenhum lugar do mundo é assim. Se você for ver lá nos Estados Unidos, como vocês gostam muito de pegar o exemplo, também o mecenato também vai para as grandes instituições e as grandes instituições redistribuem isso de uma forma, né? Então, assim, isso é uma lógica de mercado, não é uma lógica imposta pela gente. Se você quiser criar edital para os pequenos terem oportunidade, maravilhoso. Se quiser criar caravana para instruir, levar os produtores para instruir os menores ainda, para colocar nas leis, melhor ainda. Assim, mas isso deve ser feito pelo Fundo Nacional de Cultura. Isso não é feito. Não é tirar ele do mecenato. É simplesmente porque são coisas diferentes. E uma pessoa que entra no fundo, ela não é proibida de entrar no mecenato. Então, não tem nada excludente. O cara pode colocar no mecenato e pode, no fundo de cultura, ter aquele dinheiro que é a sobrevivência dele. A gente viu agora com a Lei Aldir Blanc como ela deu sobrevivência, deu ar, deu respiro para grande parte dos artistas de todo o Brasil. Não foi uma lei para Rio, São Paulo, não foi uma lei para grandes produtores, foi para grandes, médios, pequenos. Enfim, as secretarias, né, tanto estaduais e municipais, ajudaram nessa operacionalização e foi importante estar aí um exemplo claro do que deve ser feito, como pode ser feito. Agora, isso exige uma política cultural, não uma política de demonização do setor, uma política de construção do setor, de construção junto com o setor e não ficar usando essas retóricas que a gente tem um passivo. Tem um passivo dos governos anteriores e desse também. E a gente não tem culpa. O produtor cultural que bota o projeto não tem culpa desse passivo. A gente não pode se penalizar porque os projetos não foram avaliados. O tempo está terminando, mas eu quero perguntar. A pergunta é a mesma para a Gabi e para o secretário André Porciúncula. Nós avançamos aqui nesse debate porque o secretário defende a descentralização, porque hoje você tinha, até outro dia, você tinha esses donos ou gestores dessas fundações com muito dinheiro para decidir onde colocar. E ele tomava essa decisão. As empresas, por exemplo, decidiam do ponto de vista de exposição. Que projeto vai me dar mais exposição? O que não é exatamente incentivo à cultura no seu sentido mais filosófico. A Gabi está dizendo que precisa de um pouco de incentivo no começo, porque senão não consegue sobreviver. E o setor, como todos os outros setores, sofreram muito durante a pandemia. A questão está nos valores ou a gente concordou pelo menos nesse aspecto? Secretário, deixa eu ouvir o senhor primeiro. Primeiro ponto que eu queria considerar, assim, eu vejo que há uma retórica assim, isso é lógica de mercado é dinheiro público. Dinheiro público não tem lógica de mercado, tem política pública dentro de parâmetros da política pública. Vocês ainda não compreenderam que isso é dinheiro público, então não tem que aplicar lógica de mercado. O segundo ponto é que há esse discurso de que a gente está destruindo a cultura e reduzindo o setor. Eu apliquei no ano passado, na Lei Rouanet, 1,9 bilhão de reais. Isso significa o recorde histórico de todos os tempos. Não se fala isso. Mas por que não se fala isso? Porque o problema aqui não é o quanto a gente está aplicando de recurso, mas para onde está indo o recurso. Como a gente modificou a estrutura burocrática para dar prioridade em patrimônio histórico, curso de formação, produção de museus. Então, a gente mudou a lógica mercadológica da lei, justamente porque é dinheiro público e isso não tem que ficar dentro da lógica de mercado. Houve essa revolta de quem realmente monopolizava esses recursos. E aí eu vejo sempre essa retórica, o setor, isso é um truque retórico. O setor não está desagradado, os artistas são mais plurais possíveis. O que há é um grupo pequeno que monopolizava esses recursos que estão desagradados. Secretário... Hoje a gente está nos pequenos, e é neles que a gente vai focar e vai continuar focando. A pergunta é a mesma, Gabi de Saboia, por gentileza. Tem pelo menos um avanço nesse debate em relação à descentralização desses gestores de empresas que tinham um fundo gigantesco, porque as empresas eram muito poderosas e a renúncia fiscal delas também era muito poderosa. E essa condição mínima para sobreviver? Sim, eu acho que tem um avanço. Eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui na Jovem Pan, de poder discutir com o secretário, coisa que há 3 anos eu nunca consegui, só ouço o que ele tem a falar pelo Twitter ou pelas reportagens. Enfim, eu acho que é um espaço grande. Eu acho que se ele deu um dado aí muito importante, que o ano passado, todo ano, né, bate recorde
no funcionamento da lei. Isso aconteceu sim no ano passado. Agora, eu queria saber qual é o aumento percentual dessa descentralização com as políticas adotadas. Isso seria um dado super importante para a gente avançar. E também acho que avançou no momento da gente poder conversar, falar aqui da lei do Aldir Blanc, que foi muito fundamental para essa descentralização e uma forma de política pública praticada nesse governo, tem que ser dito isso sim, mas que foi fundamental para todo o Brasil. Está aí, talvez, um dos caminhos para essa descentralização, para essa política para todo o Brasil, como o governo coloca aqui. Eu acho que um caminho, infelizmente, de uma forma muito ruim, foi com uma pandemia, mas um caminho foi apontado aí pela Lei Aldir Blanc, o que ajudou muito também a gente ter números do setor, a gente saber falar quando a gente fala do setor, porque a gente tem que, né, se colocar em algum lugar, algum guarda-chuva, mas é importante para a gente ter números também do setor artístico do Brasil todo, a gente não falar só de hipóteses, de cabeça, de achismo. A gente tem agora as secretarias atuantes, quantas entidades foram cadastradas em cada estado, em cada prefeitura, em todo o Brasil. Acho que são números fundamentais que o governo tem aí há mais alguns meses para trabalhar com isso e poder exercer uma política pública cultural importante para toda a categoria.